de um assunto que a gente já tem tocado nele em algumas formas, mas hoje é em especial para as crianças. A obesidade infantil. A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade infantil uma epidemia, o que a torna um dos problemas de saúde mais sérios deste século. Ainda segundo a OMS, 41 milhões de crianças com menos de 5 anos já estão acima do peso. E ainda segundo o órgão, esse número pode chegar a 75 milhões de crianças obesas até 2025, que tá aí, minha gente. No Brasil, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2023, até 2035, cerca de 23% das meninas e 33% dos meninos serão obesos no país. O crescimento anual em 12 anos é de 4,4%. Uma questão bastante preocupante, não é? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o endocrinologista pediátrico, Dr. Alexandro Ferreira. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Espero que você goste de estar com a gente hoje e falar de um assunto assim tão importante, né? Que quando a gente pensa nas crianças e pensa que elas podem estar doentes antes da hora, é meio triste, não é, doutor? Muito triste, né? E é triste pela frequência e é triste porque ao longo dos anos a gente vê aumentando a velocidade com que crescem esses números. Rápido, doutor. Né? Então hoje, assim, em torno de 1 em cada 3 crianças a gente considera que está com peso inadequado. Então é um assunto super importante e é ótimo ter esse espaço para a gente conversar um pouquinho e passar informações que podem ajudar a reduzir esse número. Com certeza. Quando a gente fala de obesidade infantil, doutor, né, nós adultos, a gente tem aquele padrãozinho e tal. A criança, como é que funciona? Como é que a gente consegue dizer que uma criança está obesa? Isso é muito importante, a consulta do pediatra, né? Então a criança tem a frequência de passar com o pediatra, conforme a faixa etária, que começa mensalmente, né, nos primeiros meses de vida, e depois vai aumentando até ser uma vez por ano. E nesse momento, o pediatra é habilitado a identificar esse problema. Então, com as medidas, com o peso e com as curvas que a gente tem de crescimento, a gente pode classificar onde essa criança está. É uma ferramenta, então uma criança, não é por ela estar acima do peso que ela vai ser considerada doente ou não só por esse motivo, mas o pediatra, vendo essa criança, consegue identificar e começar a orientar a família. Então, por isso que é tão importante, no primeiro ponto, assim, pontapé inicial para a questão da obesidade, a frequência nas consultas com o pediatra, com um profissional habilitado, que vai identificar e mostrar para a família, porque muitas vezes a família não identifica essa questão, né? Porque não é só o peso que aquela criança está, mas às vezes, ao longo do tempo, como ela está ganhando peso. Então, você consegue identificar antes que ela fique obesa, né? Exato. Olha, ele está piorando. E isso é importantíssimo. Mas se eu não vou ao pediatra, muitas vezes eu não identifico. Exato, porque você não tem essa frequência, né? O médico não está vendo. Se ele está vendo regularmente, ele fala, opa, essa criança aqui a gente precisa tomar atenção, né? E, doutor, é possível a gente falar a partir de que idade? Porque a gente sabe que até os 6 meses, se as mamães conseguem, elas têm, é o leite materno, que a criança vai ser alimentada pelo leite materno. De que idade em diante a gente pode dizer que uma criança está fora do peso ou ela está obesa? Perfeito. A questão do peso, como essas tabelas são uma tabela de média do que tem na população, eu posso falar que a criança está acima ou abaixo do peso em qualquer faixa etária. Mas como você disse, né? Aquela criança que tem aleitamento materno exclusivo, ou mesmo aquela mãe que não pôde por algum motivo amamentar, mas que está com uma dieta adequada, com uma fórmula adequada, dificilmente essa criança vai ter uma questão de peso até os 6 meses de vida, menos que tenha uma doença associada, né? Então, na maior parte das vezes, onde a gente enxerga a obesidade, onde ela é mais frequente, né? Começa na introdução alimentar, quer dizer, uma introdução alimentar inadequada, com alimentos inadequados, e começa muito no momento que a criança consegue escolher ou interferir na escolha alimentar. Então, por exemplo, com 2 anos de vida, é muito comum iniciar ali as questões de peso. Então, quando a criança aprende a fazer birra, quando a criança aprende a argumentar, quando ela aprende a negar o alimento que ela não quer, isso vai intensificando ao longo dos anos e vai se tornando um hábito. Mas o cuidado com a obesidade infantil começa no casal que está planejando engravidar, né? Então, isso que é importante, é um cuidado da alimentação desde aquele casal. Que, poxa, eu quero ter um filho, a gente vai se planejar, então vamos começar a mudar a alimentação e vamos cuidar da gente agora, porque a alimentação materna intraútero e durante a amamentação já determina o paladar e as escolhas daquele bebê. A gente está começando a gerar. Então, a gente pode a qualquer momento identificar, mas a gente percebe que alguns momentos são críticos para gerar, né, obesidade a longo prazo. E aí, muito legal isso que você falou, doutor, porque a gente já falou isso uma vez, e a obesidade ou a alimentação correta começa quando a mamãe, quer dizer, antes da mamãe engravidar, né? Se você tem esse planejamento, mas caso não tenha esse planejamento, mamãe engravidou, o que a mãe ingere, né? Ela já está alimentando um bebê, então ali ela já tem que ter muita atenção. Tem trabalhos que mostram isso, né? O perfil de alimentação da mãe
às vezes determina as escolhas, os paladares e as preferências daquela criança. Então é todo um planejamento, né? Então a gente consegue fazer um planejamento desde o início, né? E ali eu envolvo os profissionais, que vai ser o pediatra que vai cuidar do meu filho. E daí, naquele momento, se eu tenho um aporte de uma nutricionista, melhor ainda, e se eu estou diante de um problema de obesidade, se eu tenho ainda o comportamental, ou seja, um apoio de uma psicóloga, com essa tríade e acompanhando essa criança, eu tenho uma taxa de sucesso muito maior. Mas a gente pode falar de outras questões, porque nem todo mundo tem esse acesso, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que é isso, né? O cuidado do peso e o cuidado com a obesidade passa por uma questão médica, porque tem a procura e a busca por doenças e significados ali que podem estar relacionados com a obesidade, distúrbios do colesterol, da glicose, né? Mas também passa por escolhas alimentares, onde a nutricionista ajuda, e por questões comportamentais e familiares, onde a psicóloga atua. Então, todo mundo relaciona muito a obesidade com o médico, né? Mas não, é uma questão que depende de muitos profissionais e de muitos fatores. E principalmente da família, né, E doutor? principalmente da família. Principalmente. A gente vai falar daqui a pouco dos riscos da obesidade, mas antes eu já queria falar um pouquinho, que o senhor começou a falar de umas dicas e eu gostei. E eu falei pra Gil que eu estava ouvindo um podcast esses dias e falando um pouco da mídia. E a gente sabe que o nosso país, ele tem muita propaganda, né, em todos os sentidos, propaganda de alimentos. As crianças adoram ver brinquedo. Propaganda de brinquedo a gente já sabe, às vezes os pais até falam, eu vou tirar desse canal. Mas os pais não se preocupam com a propaganda dos alimentos, dos biscoitos, dos doces. E então eu cheguei a ver, né, que quando a criança vê essa propaganda, ela já quer comer aquilo de forma imediata. O senhor acredita que esse tipo, né, de mídia, de propaganda, ele também contribui? Contribui. Tanto contribui que tem trabalhos que mostram isso, né? Então, a gente tem trabalhos ou experimentações com criança que, por exemplo, você expõe a criança, um grupo, que ela não sabe o motivo do trabalho, mas você expõe a vídeos. E, por exemplo, se eu exponho um grupo de crianças a vídeos onde está sendo preparado alimento saudável, então ela está cortando legumes, preparando uma salada de fruta, ao final do experimento eu ofereço para a criança, por exemplo, batata frita e fruta, ou legumes. E você percebe que a criança que teve exposição a esse vídeo ou conteúdo que tinha esse material, ela tem preferência por alimento mais saudável. Então, o que acontece? Tem um impacto enorme. E aí passa para algo muito prático, que é uma campanha que a gente faz que muita gente esquece, né? As mídias têm um alcance gigantesco, né? Então, é preciso um trabalho de mídia. E isso, alguns países têm já soluções muito legais. Então, por exemplo, a gente tem aquele vínculo de personagem infantil com alimento calórico. Poxa, para quem é legislador, para quem está cuidando das leis, isso é um assunto que tem que se debruçar, porque isso não importa partido político, não importa nada, vai ser benefício para todo mundo. Então, isso aqui no Brasil é muito comum. Então, você tem um alimento calórico, um pirulito, um doce, um chocolate, você pega um personagem infantil, popular, e coloca naquele produto. Isso para criança que está em fase de formação, não tem discernimento, não tem capacidade de decisão, isso influencia muito. E se essa criança está ali no supermercado, na padaria, no shopping e vê esse alimento, ela vai querer, porque é um alimento que tem um personagem que ela se identifica. Então tem soluções simples que legisladores poderiam estar trabalhando aqui no Brasil, já com resultados bons fora, que a gente poderia colocar em prática e diminuir a obesidade. Por exemplo, alimento calórico que não é adequado para a criança, não ser colocado abaixo de 1 metro na gôndola do supermercado. Que ela não consegue pegar. Ela não vai ter o acesso. Então isso ajuda muito. Propagandas muito lúdicas. Por exemplo, a criança toma achocolatado na propaganda e sai voando no arco-íris. Uma criança de 3, 4 anos olha que fala, eu quero muito esse achocolatado. Poxa, a criança está voando depois do achocolatado. Para nós adultos parece um absurdo. Mas uma criança de 3, 4, 5 anos, quando ela vê aquele achocolatado, foi achocolatado que faz a criança voar. Eu quero. Então, esses cuidados que a gente se atenta muito pouco, porque a gente fala muito do que é calórico, o que não é, que é importante, mas todo mundo sabe muito sobre isso, né? Mas os pais se atentarem, esse tipo de propaganda que está incluída num filme, num seriado, isso importa muito na formação dos filhos. E esse que você falou é interessante. A gente sabe o que a gente deve comer, mas se a gente não tem o acesso, se ele não está disponível na nossa cara, a gente vai continuar tendo as escolhas do paladar infantil que a gente fala, não é? Porque é o que é mais gostoso, o que é mais colorido. Então, em casa também tem que ser feito da mesma forma, né, doutor? E a indústria do alimento é muito eficiente com isso, né? Porque uma das preocupações é vender o produto, né? Então, eles sempre buscam condições onde a apresentação seja muito agradável para a criança, entende-se muito de comportamento infantil, quem trabalha com esse marketing, é a vida do cara, é o que ele vai vender. Sim. E, além disso, o alimento é feito para gerar prazer, gerar dopamina, criar dependência. Então, os pais ali estão lutando numa escala muito diferente de forças, né? Então, são pessoas que entendem muito do assunto, comercializando esse produto, e a questão não é reprimir tudo ou boicotar tudo, não é essa a questão. Mas a questão, será que a gente não pode fazer algo um pouquinho melhor? E expor menos crianças que estão numa fase tão sensível de formação, porque é uma luta muito desleal. É uma criança que não entende aquilo, ela acaba levando aquilo de maneira muito prazerosa e muito lúdica em algo que eu não preciso, né? Eu poderia fazer de outra forma. E a gente já tem experiência em outros países onde isso funciona. Isso é
são muito simples, assim como, por exemplo, o alimento calórico na escola. É algo que se discute muito pouco no Brasil, né? E a gente tem as cantinas, e tem com chocolates, com pirulitos, com bala. E isso é uma coisa que a gente consegue trabalhar. Então, será que não vale a pena a gente se debruçar sobre esses assuntos e trabalhar de maneira mais global para que a família possa trabalhar dentro de casa? Com certeza. Perfeito, doutor. A gente tem um depoimento, não é isso, Léo? Temos sim, temos o depoimento da Tainá Fumeiro, gente, e da sua filha Valentina, a Tina de 9 anos. As duas estão fazendo juntas um tratamento contra a obesidade e encaram o desafio de emagrecimento desde o dia 15 de agosto desse ano. Vamos dar uma olhadinha. Oi, eu sou a Tainá, mãe da Valentina. Eu sou a Valentina, tenho 9 anos e estou vencendo a obesidade infantil. Eu e minha mãe decidimos mostrar a nossa rotina para as pessoas, se incentivar com o tratamento da obesidade. A gente veio contar para vocês um pouquinho da história da Valentina com a obesidade infantil. A obesidade, ela tá na nossa história. Eu fui uma criança obesa e quando eu engravidei da Valentina, eu passei pelo grau maior de obesidade, que foi a superobesidade grau 4. Depois que a Valentina nasceu, eu consegui emagrecer, perdi 70 quilos. Ela não desenvolveu obesidade nos primeiros anos de vida. Ela só começou a desenvolver a obesidade infantil a partir da pandemia. A pandemia, por conta do isolamento social, ela acabou desenvolvendo muita ansiedade e também compulsão alimentar. Então foi a partir daí que ela começou a ganhar muito peso. Quando eu vi que a Valentina, ela também estava desenvolvendo obesidade, a gente foi buscar ajuda profissional. Hoje a Valentina faz tratamento com o endocrinologista, com a nutricionista, com a pediatra, com a terapia, ela faz terapia e é uma equipe multidisciplinar e ajudando nesse processo, fora o estilo de vida. A obesidade não é culpa nem dos pais e nem dessa criança, mas a gente precisa entender que a nossa responsabilidade, a nossa ação e o nosso acolhimento é muito importante nesse processo. Muito bom ver que, independentemente do peso na balança, a Valentina ela tem um estilo de vida saudável e eu tenho certeza que isso no futuro dela vai fazer total diferença. Hoje ela está passando pela obesidade, mas eu tenho certeza absoluta que todo o suporte que ela está tendo, todo esse acompanhamento e todo o apoio é fundamental para que ela consiga vencer a obesidade e essa obesidade não chegue nela na fase adulta. A gente fica feliz demais em incentivar outras crianças, outras mães, outras famílias a realmente tratarem a obesidade da maneira que tem que ser tratada. Que incrível esse depoimento. Um beijo para vocês duas. Parabéns, né, doutor? Parabéns. E o exemplo, né? Quando a gente tem a questão da obesidade infantil, né? A gente não tem uma criança com obesidade, a gente tem uma família com uma questão de obesidade. E que lindo o trabalho da mãe, né? Porque ela está deixando um patrimônio para essa filha e é legal ver elas fazendo exercício juntas, se cuidando juntas. Então, quando você... Não tem outra forma, né? Quem trabalha com obesidade infantil percebe isso. Quando a criança começa a melhorar o peso, o relato da família é que está todo mundo melhorando a saúde, perdendo peso e se adequando. Então, não existe, não tem uma criança que melhore a alimentação e o peso, onde uma família não melhore junto, né? Então, aqui a Tina é um exemplo maravilhoso, né? Maravilhoso, eu adorei. E eu acho que o que você estava falando em relação da família junto faz muita falta, porque a gente sabe que hoje, às vezes os papais não conseguem almoçar com as crianças, às vezes vai almoçar e a criança está com o celular na mão. Isso tudo também contribui, né, doutor? E aí fica bem complicado ter essa hora da refeição de uma forma mais juntinha, mais certinha. Doutor, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de doenças, da doença e de outras doenças. Isso. Do que a gente fala? A obesidade, ela favorece algumas doenças. Então, eu aumento muito a frequência, né? E eu diminuo a expectativa de vida. Então, a gente considera alguns trabalhos, chegam a falar que a obesidade infantil chega a reduzir em torno de 10 anos de vida de uma pessoa. Então, alguém que morreria com 80 anos, vai morrer com 70, morrer com 60, com 50. Então, é muito difícil esses trabalhos porque é um crescente de obesidade, né? Então a gente até tem uma expectativa maior do que essa de impacto. E ela tem algumas condições correlatas. Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação adequada que reflete o aumento de peso, eu tenho uma chance maior de um colesterol mais alto. E aquela chamada placa de aterosclerose, que é o que leva às vezes a condições como o infarto, o derrame, ela começa a se formar desde a infância. Então, isso naturalmente a gente forma. A velocidade como ela forma e quando ela vai dar trabalho, obstruindo e levando a lesão, isso depende muito do meu estilo de vida. Então, muitas vezes nós estamos encontrando adolescentes com placa de aterosclerose e condições que a gente encontrava muito comumente, mas numa pessoa acima de 40, 50 anos de idade. E ele já tem ali com 15 anos de idade. Nossa. Então, isso é muito comum. Uma outra frente que a gente sempre tem que trabalhar, atuar, é no diabetes tipo 2. Então, a gente tem ali como se fosse, a grosso modo, um estoque limitado que eu tenho de vida
e de hormônio para poder manter a minha glicemia, a minha glicose boa. Se eu tenho um consumo alto de calorias, eu vou gastar mais rápido, eu vou acabar com a capacidade desse órgão e eu vou gerar diabetes tipo 2. Então, a gente tem uma busca porque o diabetes tipo 2, relacionado com a obesidade, diminui muito a expectativa de vida e é limitador. E aí, quando eu tenho diabetes tipo 2, eu abro um novo leque, porque daí começa a aparecer outras doenças que o diabetes tipo 2 atua. Então, eu vou somando condições ao longo da vida. Mas hoje a questão do colesterol alto, do diabetes, são as frentes maiores que vão levar a doença do coração, um infarto, vai levar a um derrame. Então a gente começa a tratar desde cedo. E como é invisível, muitas vezes, na infância, essas condições, porque você olha uma criança de 5, 6 anos e não imagina a ação que está tendo ali, por exemplo, com infarto. Uma criança para ele ter com 30 anos de idade. Então isso vai passando desapercebido, porque é algo que não salta aos olhos, né? Então é uma doença silenciosa que quem está envolvido, o profissional, o pediatra, precisa alertar e mostrando, e tem como reverter. Porque eu estou num período de vida que é muito mais fácil reverter do que a obesidade no adulto. É o início, né, doutor? É o início, então eu tenho muitas condições. Tem perguntinha do Instagram. Vamos Ótimo. lá, Léo. Temos uma perguntinha para o doutor aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Doutor, boa tarde. Minha neta de 6 anos, tem 6 anos e pesa 33 quilos. O que o senhor sugere? Eu sou a Cibele, moramos na França. Obrigado, merci. Que Obrigado, Cibele. Boa bonitinha. pergunta. Então, ela tem 6 anos e 33 quilos. Uma coisa importante, assim, falar com 33 quilos se está adequado ou não, muito difícil provavelmente não está, mas sempre a gente tem que lembrar que o importante também é a estatura, né? Ela tem 33 quilos, uma coisa é 33 quilos de uma pessoa, não é a altura dela, mas que tenha 90 centímetros e que tenha 1,5 m, muda completamente, né? Muda totalmente. Mas eu acho que essa é a questão dela, né? Ela tem uma neta que provavelmente está acima do peso e essa é a preocupação dela, né? Então, acho que assim, se tem algo que eu gostaria muito, uma mensagem para deixar, isso assim, o comportamento alimentar, ele é aprendido. E isso a gente esquece. Então, quando eu estou formando aquela criança, igual a minha preocupação que ela aprenda a ler, ela aprenda a escrever, eu tenho preocupação com o meu bebê que ele aprenda a andar, que ele aprenda a falar. Então, eu estou ensinando e eu estou formando aquela criança. Isso é lindo de ver, porque eu estou formando ela com as minhas maneiras, com a minha cultura, com os meus preceitos, com a minha religião, eu estou formando. E a alimentação é exatamente igual. A gente forma o comportamento alimentar através principalmente do exemplo. Foi o que a gente acabou de ver, né? Com a mãe e a filha. O exemplo é o maior formador ali de caráter, de comportamento. Então, se essa criança está vendo como eu lido com o alimento, como eu me comporto, como eu me relaciono, ela vai aprender e vai levar isso para a vida. Então, é muito difícil, às vezes, uma família que, por exemplo, pergunta para os pais, quantas vezes você elogia o alimento que você está comendo saudável? Então, por exemplo, você está comendo uma melancia junto com o seu filho, nossa, como está gostosa essa melancia hoje, não é? E, olha, como está legal esse prato do arroz, feijão, a carne, os legumes. E a criança percebe que você tem prazer naquilo. Mas muitas vezes os pais falam assim, mas quando você pega um bombom, um sorvete, você elogia na frente da criança. Nossa, que maravilhoso. É verdade. Fala, ai, que delícia, nossa, que incrível, nossa, que... Ou você está no carro, dirigindo, voltando com o filho da escola, e já começa a falar de mecanismos de recompensa. Então, olha, hoje foi cansativo chegar em casa, vamos abrir um refrigerante? Vamos pedir uma pizza? Foi bem na prova, por exemplo? Se você for bem na prova, te levo naquela lanchonete. Você ganhou na competição de judô, vamos para a sorveteria? Então, assim, não é deixar às vezes de fazer, mas nunca relacionar com um mecanismo de recompensa. Porque a criança vai crescendo e observando em você, entendendo como você se relaciona com o alimento. E ela vai se relacionar igual. Então, aquela coisa de não gerar ansiedade, não gerar com mecanismo de recompensa, não usar o alimento calórico como punição. Ah, você não fez isso, olha, hoje você não vai comer doce, não terá sobremesa. Uma criança que cresce, abrindo a geladeira todos os dias, encontrando uma garrafa de refrigerante, ela vai tomar refrigerante o resto da vida. O resto da vida. Porque ela está numa fase de formação. Então, se tem uma dica importante para essa avó que está na França, seja o exemplo e mude o comportamento. Porque, como a gente falou no começo, todo mundo sabe o que é calórico e o que não é hoje em dia. É muito difícil uma família que não entende o que é bom e o que não é. Mas se eu estou ali alguém em fase de formação, porque, por exemplo, um adulto, a gente evita, ou deveria evitar, falar palavrão na frente de uma criança. Porque eu tenho uma criança em fase de formação, uma criança de 3, 4 aninhos, eu não vou ficar xingando perto dela. Poxa, então será que eu deveria ter esse comportamento com a comida ao lado dela? Sim. Então ela vai observando como eu me relaciono com a comida. E se eu consigo ensinar para aquela criança que existe alimento do dia a dia, e existe o alimento de evento, de final de semana, então alimentos especiais que ela eventualmente vai ingerir, mas que ela está relacionada com aquele evento, ela vai se relacionar muito melhor. Que é a situação do brigadeiro. Então ela está ali comendo brigadeiro, se você está numa festa, olha, brigadeiro é uma comida de festa, né? Legal, legal. Então quando a gente vai na festa, aqui tem brigadeiro, e a gente come, ela cria esse vínculo. Agora, se todo dia é oferecido um brigadeiro para ela, aquilo alimenta a rotina. Nem vai ficar importante, nem vai ser especial. E ele gera dopamina, e ele gera dependência, então você vai somando fatores. Então, teria que ser a máxima para os pais que estão se preparando e que têm toda a preocupação com a educação formal do filho, tem a preocupação com a educação religiosa, tem a preocupação com a formação motora dele, mas vão ter uma preocupação com a formação com o alimento, o relacionamento que ele tem com a comida, como aquilo é inserido na família, como você disse, né?
é sentar todos juntos. Eu vou começar a ensinar uma criança a comer, iniciar a papa, não colocar a criança sozinha no cadeirão e ligar 14 celulares para filmar ela, para colocar no Instagram. Mas começar antes da criança começar a comer e aprender a comer as papas de frutas e salgadas, que a gente chama, que não vai sal, mas as papas de legumes, colocar ela sentada na mesa junto com a família. Para ela passar um período observando a família comendo. Que é assim que vai funcionar. E assim que eu vou ter um bom resultado. Doutor, você é muito bom. Fique à vontade para voltar mais vezes, porque eu acho que a gente precisa muito falar da saúde das crianças, de doenças que a gente antes não falava, porque a gente achava que criança não tinha, né? E que provavelmente elas estão tendo agora por alguns hábitos ruins, né? Que a gente pode melhorar, porque a gente vai ser um adulto mais feliz também, viu, minha gente? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e parabéns pelo espaço para discutir esse assunto. E eu estou sempre à disposição e quem tiver dúvidas também pode enviar, que a gente vai responder de todo mundo. Estou lá no Elo 21, em São Paulo, que é uma associação que a gente tem, trabalha com crianças também com síndrome de Down. Então a gente também está super disponível para quem quiser mandar dúvidas ou questões. A gente está sempre disponível para ajudar. A gente vai visitar vocês lá qualquer dia, viu, doutor? Vou adorar. @doutordr.alexandro.pediatra, tá? É o Instagram e também @elo21oficial. Obrigada, um beijo grande para todos vocês. Para todos vocês, muito obrigado a todos. Muito bom.